Olá, meu nome é Marcelo, eu sou farmacêutico formado pela UF, realizando doutorado no PPG-CAPES, onde também intitulei Mestre em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde. Agora eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Estudo Quimissistemático dos Antraderivados encontrados no gênero Hipérico, que pertence à família Hipericácea. Esse estudo foi feito em parceria com as professoras doutora Maria Carolina Agnoletti, do Departamento de Farmácia do Setor de Ciências da Saúde da UFPR, e a professora doutora Selma Ribeiro de Paiva, do Departamento de Biologia Geral do Instituto de Biologia da UF. É importante destacarmos que o gênero hipérico é um dos maiores gêneros de angiospermas encontrados no mundo, contendo cerca de 500 espécies espalhadas por diversos continentes, como vocês podem ver aqui na figura A. Na América do Sul são encontrados pelo menos 100 espécies, destas 26 aqui no Brasil, com 9 delas sendo endêmicas. Estas espécies estão distribuídas nas regiões coloridas da figura B. E já na figura C podemos ver como são as características básicas das espécies desse gênero. Dentre as espécies de hipérico, a mais estudada é Hipérico perfuratum, conhecida popularmente pelo nome de erva de São João. A erva Hipérico perfuratum é muito utilizada como fitoterápico no tratamento de depressão leve a moderada. Estudos já comprovaram sua atividade antidepressiva, relacionando-a com a presença da naftodiantrona e pericina. Entretanto, estudos recentes demonstram que o acilfluoroglucinol poliprenilado, a hiperforina, é um dos constituintes necessários para esta atividade biológica ocorrer. A metodologia do nosso estudo iniciou com uma revisão integrativa da literatura, onde utilizamos as bases de dados PubMed e ScienceDirect para encontrar somente os estudos que fizeram a extração e identificação de antraderivados nas espécies de hipérico. Para isso, utilizamos as palavras-chave hipérico e antraquinona, por meio do operador booleano AND. Considerando as mudanças taxonômicas que ocorreram ao longo dos últimos anos, e em particular nas famílias Hipericácea e Clusiácea, foi necessário fazer a comparação da nomenclatura encontrada na literatura com as bases de dados botânicas. Nós utilizamos a base de dados Flora e Funga do Brasil para comparar a nomenclatura das espécies encontradas em nosso território. Para as demais espécies, foi utilizada a base de dados POU. Desta forma, conseguimos identificar os sinônimos botânicos, evitando que fossem contabilizados mais de uma vez. Para facilitar os cálculos quimissistemáticos posteriores, foi feita a padronização das estruturas dos antiderivados, utilizando o programa ChemSketch 2.0 na sua versão gratuita. Como resultado deste levantamento, foram encontrados mais de 1.400 artigos. Entretanto, poucos tratavam da extração e identificação dos antiderivados, totalizando 48 artigos aceitos. Nós chegamos nesses resultados seguindo a tomada de decisão organizada por este fluxograma. Após obter os dados da produção dos antiderivados, foi possível iniciar os cálculos quimissistemáticos, seguindo a metodologia proposta por Santos e colaboradores, que analisa tanto parâmetros químicos como morfológicos. O primeiro índice quimissistemático que verificamos foi o índice de herbacidade. Este parâmetro morfológico mostra o avanço evolutivo baseado no tipo de hábito predominante nas espécies do táxon. Os valores deste índice são definidos de acordo com a tabela com este quadro, que variam de 1 para hábito do tipo árvore a 100 para o hábito tipo erva. Quanto maior o valor deste índice, mais derivado é o táxon. Desta forma, ao verificarmos as bases de dados botânicas, o tipo de hábito de cada espécie encontrada na literatura, foi gerado este quadro, onde podemos verificar que o gênero hipérico possui uma predominância do hábito do tipo arbusto predominando sobre erva, conferindo um valor de índice de herbacidade igual a 62,5. Na escala do índice de herbacidade, este valor é considerado intermediário. Desta forma, baseado neste parâmetro morfológico, podemos sugerir que hipérico possui um caráter de transição. Para calcular os parâmetros químicos, foi necessário primeiro calcular o número de ocorrência de cada antiderivado, uma vez que este parâmetro indica a tendência de produção por um determinado táxon. Conforme a metodologia proposta por Santos, este recorte mostra como fizemos a contabilização de cada antiderivado encontrado em diferentes espécies de hipérico. O resultado desta contabilização está destacado aqui,
onde podemos verificar a presença das seguintes classes de antraderivados, encontrados em Império: as naftodiontronas, bisantraquinonas, antraquinonas e antronas. Dentro da classe majoritária, as naftodiontronas, destacam-se a hipericina, com número de ocorrência igual a 36, e a pseudohipericina, com número de ocorrência igual a 35, sendo os antraderivados de maior ocorrência no gênero. Concluídas as contabilizações dos números de ocorrência, deu-se início aos cálculos dos parâmetros químicos e dos seus respectivos avanços evolutivos. Começando pelo índice de oxidação, que é um parâmetro que evidencia o nível de oxidação de uma substância, este índice foi calculado conforme a primeira fórmula, onde o índice de oxidação é igual ao número de ligações carbono-oxigênio menos o número de ligações carbono-hidrogênio dividido pelo número total de átomos de carbono presentes na molécula investigada. Após encontrar o índice de oxidação de cada antraderivado, foi possível fazer o parâmetro de avanço evolutivo referente à oxidação, calculado seguindo a fórmula 2, onde é calculado o somatório de todos os índices de oxidação dividido pelo número de ocorrências da classe metabólica, neste caso, o somatório dos números de ocorrência de todos os antraderivados. Seguindo com os cálculos quimissistemáticos, foram feitos os cálculos dos índices de proteção de hidroxilas fenólicas, por serem proeminentes em vários grupos de plantas. As hidroxilas fenólicas podem estar protegidas por alguns tipos de ligantes, como por exemplo, metil, prenil, glicosil, entre outros, assim como podem estar livres. Entretanto, foi necessário fazer uma modificação com relação à metodologia original, que foi inicialmente pensada para a classe química dos flavonoides. Como os antraderivados também apresentam hidroxilas fenólicas, foi feita uma extrapolação, utilizando as mesmas fórmulas da classe dos flavonoides para os antraderivados, conforme foi feito em um estudo anterior para os antraderivados presentes na tribo Vismia. Para cada tipo de proteção de hidroxilas fenólicas foi calculado um índice de proteção. Como o cálculo é o mesmo para todos os tipos de proteção, portanto só irei exemplificar para um tipo de proteção. Como podemos ver na figura, esta antraquinona possui hidroxilas fenólicas livres, destacadas pelas setas azuis, e destacado em vermelho está a proteção por glicosilação. Portanto, o índice de proteção por glicosilação será igual ao número de hidroxilas protegidas, neste caso é 1, dividido pelo número total de grupos oxídicos, que é igual a 4. Assim, para esta antraquinona, seu índice de proteção por glicosilação é igual a 0,25. Para o índice de proteção total, deve-se fazer o somatório de todas as hidroxilas protegidas. Nesse exemplo, como esta antraquinona só possui um tipo de proteção, será contabilizado 1. Então, este valor será dividido pelo número total de grupos oxídicos, que é igual a 4. Assim, o índice de proteção total para esta antraquinona é igual a 0,25. Assim como fizemos o cálculo para as hidroxilas fenólicas protegidas, também temos que fazer para as hidroxilas fenólicas desprotegidas, calculando quantas hidroxilas livres a substância possui. Neste exemplo, são 3 hidroxilas. Dividindo pelo número total de grupos oxídicos, que é igual a 4, assim, o índice de desproteção para esta antraquinona será igual a 0,75. Após ter calculado os índices de proteção de todos os antraderivados, também será possível calcular o avanço evolutivo de cada tipo de proteção, além do avanço evolutivo referente à proteção total e desproteção, de acordo com a fórmula 6, onde o avanço evolutivo referente a determinado tipo de proteção é multiplicado pelo número de ocorrência do antraderivado. Em seguida, soma-se tudo e divide-se pela soma dos números de ocorrência de cada antraderivado. Agora chegamos nos resultados dos parâmetros químicos, destacado pelo quadro dos parâmetros dos avanços evolutivos dos antraderivados de Hipérico. O único tipo de proteção de hidroxila fenólica encontrada foi a glicosilação, bem diferente do que já foi encontrado para os antraderivados da tribo Vismia, uma tribo irmã da tribo Hipérice, qual pertence o gênero Hipérico. Este tipo de proteção de hidroxila é mais encontrado em táxons basais. Outra característica que podemos destacar é o alto valor do avanço evolutivo referente à desproteção, sendo mais uma característica de táxon basal.
Entretanto, quando analisamos o avanço evolutivo referente à oxidação, observa-se um valor positivo deste parâmetro, configurando um alto valor, visto que, no geral, este índice possui valor negativo, como podemos ver para a tribo Vísmia. Desta forma, podemos verificar que os antiderivados de hipérico são altamente oxidados, uma característica mais encontrada em táxons derivados. Portanto, ao apresentar características basais quanto características derivadas, percebemos que os parâmetros químicos corroboram o caráter evolutivo apontado pelo índice morfológico, recomendando que este gênero está em transição. Assim, podemos concluir que os antiderivados presentes em hipérico se destacam pela alta incidência de estruturas diméricas, especialmente as naftodiantronas. Sob o aspecto evolutivo, este gênero apresenta tanto características basais quanto derivadas, sugerindo um caráter de transição. Assim, este estudo traz uma contribuição para as relações filogenéticas. No entanto, como são limitados os estudos de extração e isolamento de substâncias, em particular das espécies encontradas aqui no Brasil, são necessários mais estudos que ressaltem o seu potencial químico e biológico. Por último, gostaria de agradecer a todos os meus colegas de laboratório, que vêm deixando essa jornada muito mais leve, assim como as minhas orientadoras, Selma Ribeiro de Paiva e Maria Carolina Inholetti. Também gostaria de agradecer à instituição de fomento, CAPES, pela bolsa, e a Faculdade de Farmácia em conjunto com o programa de pós-graduação CAPES. Muito obrigado.